nos analisando, nos equilibrando, frutificando as nossas emoções. Como já disse o Edson, o nosso tema dessa palestra é o amor como resposta. E nós começamos assim, dizendo que Jesus, quando cantava as glórias de Deus pelas terras da Palestina, eram dias de muitas dificuldades morais que avançavam sobre aquele povo. As aflições, dramas pessoais, dificuldades de relacionamentos, de entendimento entre os povos, as culturas, faziam-se constante as aflições e conflitos. A incompreensão, o preconceito, a preocupação com a aparência externa e com o aspecto social era tônica nos relacionamentos, principalmente nas classes mais abastadas. Não muito diferente dos dias de hoje, em termos morais e valores íntimos, somos ainda muito parecidos com aqueles que encontraram Jesus durante a sua peregrinação de amor. Os dramas vivenciados há mais de 2000 anos, na intimidade daquele povo, se assemelham muitos aos desafios emocionais que hoje nós enfrentamos. Por isso, os conselhos de Jesus são ainda tão atuais. Diminuindo um pouquinho o agudo. Ele falava para um povo que vivia em um mundo sem recursos tecnológicos, utilizava de analogias e compreensões e comparações que pudessem ser compreendidas por aquela gente tão simples. Não obstante, seus conceitos e orientações são ainda atuais. Jesus não se preocupava com as coisas do mundo, ele ensinava as coisas da alma. Sem preocupar-se com os valores temporais, era por excelência o sábio dos valores da alma, que conhecia em profundidade. Assim, seus conceitos atravessaram os séculos, chegando até nós com a atualidade arrebatadora. Nesses dias onde o estresse emocional, a ansiedade são doenças crônicas que abatem quase todos. Jesus nos aconselha a deixar a cada dia as suas próprias preocupações e necessidades, sem afligirmos com o futuro desconhecido. Ensina-nos a ter confiança e fé em Deus. Serve-se do exemplo das aves do céu, que não semeiam nem ceifam, dos lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas têm uma beleza incomparável para assim falar da providência divina. Alerta-nos a não termos atitude de preguiça, esperando uma salvação ilusória, dizendo-nos que é necessário buscar para achar e bater para que as portas se abram. Quer dizer, precisamos trabalhar. Não só o trabalho físico, mas também o trabalho emocional. Aquele que faz com que nós possamos alcançar
estamos omissos e descomprometidos com a nossa vida em sociedade, Jesus nos fala que somos o sal da terra e o sal deve atender à sua finalidade de preservação e de sabor. Quando se mostra tão frequente o descrédito com o ser humano, Jesus nos alerta que somos a luz do mundo e que devemos fazê-la brilhar em nós através das boas ações, das boas obras que somos capazes, todos nós, de executar. Nesses dias, onde o ter costuma sobrepujar o ser, onde a cobiça e o comprar são as grandes sensações do momento. É Jesus que nos alerta para não nos preocuparmos com os tesouros que a traça e a ferrugem consomem. E mais, que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Os conceitos de Jesus talvez jamais tenham sido tão importantes como nos dias desafiadores que a humanidade registra. Nesses dias em que os valores e as instituições são questionadas e abalam-se perante a sociedade e os homens, Jesus prossegue como nosso modelo e guia. É Ele a referência indispensável para bem atravessarmos os mares agitados da atualidade e para que a sua luz seja o farol que nos haverá de conduzir ao porto seguro que nos aguarda após a tempestade. Ainda hoje, sua voz alcança o ouvido de todos aqueles que o buscam, com lições de beleza e de felicidade, dando oportunidade de esperar por melhores dias, à medida que nos ensina a autossuperação. Nos dias atuais, conhecer e estudar o Evangelho está ao alcance de todos nós, diferentemente do que acontecia quando isso era apenas reservado aos líderes espirituais das religiões. Mas será que nós estamos aproveitando o conhecimento de Jesus, dos seus exemplos, das suas ideias? Será que nos serve para realmente modificar as nossas vidas? Será que estamos aproveitando? Será que procuramos ser simples e humildes como Ele nos ensinou e nos ensina até hoje? Será que diante de um ato violento, seja físico ou moral, feito contra nós, sabemos mostrar a outra face ao agressor, dando-lhe o exemplo de brandura e do não revide? Será que nós ao sentirmos ofendidos, sabemos perdoar da mesma maneira que nós queremos ser perdoados quando nós somos os ofensores? Será que nós somos capazes de dialogar com todos diferentes assuntos, de qualquer diferença que seja, mantendo-nos calmos e pacíficos? Somos capazes de tratar alguém com amor, cujas atitudes não estejam de acordo com o nosso padrão moral ou com a conveniência
que está sujeito à sociedade, sem nós fazermos pré-julgamentos? Somos capazes de refletir sobre aquilo que nos faz sofrer sem nos julgarmos vítimas, mas sim responsáveis, e dessa maneira conseguirmos usar este sofrimento para nos modificarmos anteriormente? Será que temos realmente ouvidos de ouvir, ou nós decoramos apenas as lições, as passagens do Evangelho, repetindo-as superficialmente, sem nada colocar em prática? São questionamentos que nos fazem pensar, que nos fazem meditar sobre a nossa conduta perante esta encarnação, esta oportunidade que Deus nos deu. Nosso querido Jesus esteve entre nós porque desejava deixar um caminho a ser seguido. Se queremos realmente conhecê-lo, não basta apenas ler ou ouvir o que ele diz, o que ele falou, mas sim experimentar em nossa vida seus ensinamentos, colocando-os em práticas. Mas, primeiramente a nós, devemos aplicar primeiramente a nós. Como nosso amigo e terapeuta, ele espera que possamos abrir coração e mente para as reflexões que há mais de 2000 anos estão espalhados no ar que respiramos, esperando um solo fértil para ser germinados, para florescer. Por isso é que ele nos disse: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essas palavras foram ditas por Jesus quando ele apareceu para os discípulos depois que foi crucificado. Jesus prometeu que ficaria conosco até o fim dos tempos. Foram suas últimas palavras, as quais pretendia semear em nós a confiança que jamais estaríamos sós em nossa marcha evolutiva. Isto quer dizer que todos os dias Jesus está conosco. Olha por nós, pensa em nós, preocupa-se com a nossa vida. A presença dele não é por alguns dias, por alguma temporada. Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos, isto é, para sempre, por toda a eternidade. Raramente na Terra encontramos algum amigo assim. Muitas vezes o nosso melhor amigo se afasta na hora em que mais precisamos, mas Jesus continua conosco. Às vezes nossos amigos se ausentam quando nós tropeçamos e de amigos passam a ser inimigos. Mas Jesus, como diz, não vira a cara para nós. Quando nós caímos, ele está ali. Ao contrário, ele permanece do nosso lado e sempre nos estende com a mão estendida para que nós possamos segurar e levantar. E se nós não podemos levantar com as nossas próprias pernas, ele nos levanta. Ele tem a força, ele tem o amor que conduz nós a nos levantarmos. Nossos amigos muitas vezes mudam de humor
com relação a nós. Mas Jesus continua nos amando incondicionalmente. Se acertamos ou erramos, se estamos tristes ou felizes, Ele nos ama independentemente do estado que nós estamos. Jesus nos oferece a sua amizade sem prazo de validade. Ser nosso amigo foi uma opção, uma decisão que Ele próprio tomou. E disse assim: eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Está em João capítulo 15, versículo 15. Então, se nós temos um amigo fiel e constante, não poderemos dizer que estamos abandonados. Jesus nos conhece pelo nome, sabe quem somos e daquilo que nós precisamos. Ele afirmou que era o bom pastor e que conhecia as suas ovelhas e que estava pronto a morrer por elas. Nós temos algum amigo, ou somos nós os amigos que estamos dispostos a morrer pelos nossos amigos? Provavelmente não, mas Jesus fez isso por nós. Por isso, Jesus Cristo é o nosso amigo nas horas difíceis e se acha ao nosso lado, inspirando-nos os caminhos que devemos seguir para a nossa evolução, para a solução dos nossos conflitos. Afirma a benfeitora Joana de Ângeles no livro Jesus e Vida: em Jesus sempre encontraremos a pedagogia mais segura para o comportamento ideal diante das situações agressivas destes e de todos os dias tumultuosos. Creiamos sinceramente que poderemos sentir a presença de Jesus próximo a nós. Se orarmos com humildade e fé, sentiremos que Ele está do nosso lado e que em circunstâncias inesperadas nos aconselhará através dos lábios de um amigo, de um parente, de um desconhecido com quem nós conversamos sem nenhuma pretensão, de um livro que nos chega talvez de uma maneira não esperada, chega diretamente nas nossas mãos, de uma inspiração que nos vem do mundo espiritual, de uma canção que ouvimos por acaso. Enfim, Jesus tem 1000 modos de nos falar e de nos socorrer. Basta que desejemos a sua ajuda, que reflitamos sobre suas lições em nossa vida, as quais se constituem para nós o melhor roteiro de libertação do sofrimento. Que sua luz inapagável brilhe em nós. Talvez Jesus já tenha nos dito, não tenha falado hoje, pela boca de alguém que nós não demos importância, por muitas vezes acreditar que aquela pessoa não sabia nada de nós e nem estava à altura para dizer algo para nós. Nós temos essa pretensão, de achar que nós somos mais altos que os outros, só em estatura, porque às vezes uma criança é muito maior que nós, em sentimentos, em pureza. Quando eu pensei em um tema para essa palestra,
eu estava ouvindo uma música e que ela me veio, eu pensei, essa música, eu vou fazer esse tema na minha palestra. Que é um tema atual, que é um tema que não sai de moda, né? E é um tema que é o próprio Jesus. É Jesus falando através da música, do estudo, da palestra. Por isso nós dizemos que toda palestra, ela primeira é para o palestrante. Nós somos só instrumentos para passar. A nossa voz é instrumento dos ensinamentos de Jesus. Quantas vezes nós nos sentimos como se o mundo tivesse nos deixado de lado? Isso porque nós fechamos o nosso contato com Jesus. Mas Ele está ali do nosso lado, sempre pronto a nos estender a mão amiga. Porque a nossa história com o Mestre Jesus talvez esteja só começando. O Mestre nos conhece desde quando nós nem tínhamos noção de quem nós seríamos ou de quem éramos nós. Quando a terra começou a ser formada, Jesus aqui estava presidindo tudo o que aconteceria. Foi Ele que autorizou a nossa entrada no planeta. Ele é que tem permitido voltar aqui para recapitular as nossas experiências. Ninguém nos ama como Ele. Ninguém consegue conceber melhores caminhos para nós do que aqueles que Ele traçou para nós em seu Evangelho. E nós, com todas as nossas imperfeições, tentamos relembrar o seu amor através de todas as palestras que são proferidas aqui na Casa Espírita. Saibamos que Jesus nos sonda em todos os momentos, alegres ou tristes. Seu olhar meigo e profundo penetra os mais secretos, íntimo da nossa alma. Como Jesus nos conhece. Espera apenas uma simples brecha para tocar o nosso coração, mas Ele espera também ser tocado por nós. Jesus é assim, o amor em toda a sua pureza, em toda a sua plenitude. Não há arma mais poderosa do que o amor. Sua ação penetra as criaturas e as lucifica. A ação do amor paralisa o ódio, imobiliza a violência, deixa sem ação a vingança. Se já temos tentado de tudo, sem conseguir resultado algum, tentemos o amor. Não há força capaz de sobrepujar a força que o amor exerce. E sendo Jesus esse amor puro e verdadeiro, a melhor resposta que obteremos para todas as nossas indagações é essa: o amor como resposta. Jesus vive em nós, em mim, em todos os nossos irmãos. E agora eu vou colocar a música que eu ouvi para vocês verem como ela é. Ser como o sol nas trevas de alguém.
E se ele estiver perdido, sozinho e sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor da força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o ar, da força e da brandura, como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor da força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o ar, da força e da brandura, como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Obrigada a todos. Agora nós convidamos os aplicadores de passe para que se posicionem, cada um fique na posição mais confortável.